Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero também desejar para as mães, que elas sejam mães virtuosas, cheias do Espírito Santo, boas donas do lar. E o Espírito Santo de Deus venha conduzir elas no ministério dela do lar e que elas sejam uma bênção em toda a casa. Amém? Eu convido os irmãos a vir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim: Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém à casa. Este se achava no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial da Candência, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado numa carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o que o Senhor entende? O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei, se ninguém me explicar? Amém? Só até aí por enquanto. E eu quero ser, assim como Felipe foi na vida de eunuco, eu quero ser para a igreja do Senhor, para aquele que ainda não batizou, para aquele ainda que não se entregou a vida ao Senhor. Amém? Porque talvez você está como esse eunuco, indo adorar a Deus, vindo servir na casa de Deus, fazendo a leitura da palavra, mas a palavra ainda não se revelou no seu coração, os seus olhos ainda não abriu. Você acha ainda que não é importante, por que eu vou me batizar? Por que eu vou me batizar? Não precisa de batizar. O ladrão na cruz não batizou e foi salvo, Eu já ouvi esses questionamentos assim, e eu mesmo, eu demorei para batizar. Eu conhecia a palavra de Deus, conhecia a palavra, lia muita palavra e ainda entendia a palavra, mas ainda não cumpria o que a palavra de Deus mandava cumprir. Eu achava que eu era filho, mas eu não era filho de Deus, não. E isso é duro de ouvir, mas a palavra de Deus mostra para a gente o eunuco, ele era um cara oficial, era uma pessoa com nome. Talvez hoje no mundo que nós vivemos ele seria um gerente de banco, certo? Era um cara esclarecido, lia a palavra, mas a palavra não abria o coração. Ele lia e não conseguia compreender, mas o Espírito Santo, vendo o esforço dele, vendo a dedicação dele, e falou: não, vai lá falar com ele, porque ele não pode ficar fora do reino de Deus. Aí hoje Deus me trouxe aqui porque eu vendo essa palavra, ela queimava dentro do meu coração. Eu falar com a igreja do Senhor. Tem muitos aqui que estão vindo aqui, ouvem a palavra de Deus e não quer receber a palavra no seu coração. O que está te pedindo a sede de converter a Deus? Você fala assim: eu creio no Senhor Jesus, mas ainda falta batizar. Falta batizar porque você acha que seu irmão da esquerda pode batizar e você é melhor do que ele, não pode, e acha que está seguindo a Deus. Eu não li a palavra, ele foi adorar em Jerusalém, mas na verdade ele estava fora do reino de Deus. O que eu quero falar, eu quero tocar dentro do seu coração, Deus quer que você transforma, muda a direção, e você não quer mudar a direção. Por quê? Porque a palavra não entra no seu coração. Porque você acha que isso é pregado aqui em vão? Jesus, quando ressuscitou, falou com os discípulos: ir pelo mundo e pregar
pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Não é eu que estou condenando, a palavra mesmo condena. O que nos vai julgar é a palavra. Nós estamos pensando, quem que vai julgar? A palavra de Deus que vai me julgar. Aí você fala assim, mas aquele ladrão na cruz, ele não precisou de batizar. Ele estava com quem, igreja, Senhor? Ele estava com o Filho de Deus. Ele estava com aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem proferiu a palavra para ele, que ele estava com ele no reino dele, foi o próprio Jesus. Hoje nós temos que a palavra de Deus, nós temos um anjo na igreja, que é o pastor, que aplica na palavra para entregar para a nossa palavra. E nós não queremos aceitar a palavra de Deus. Aí na palavra de Deus fala assim, que assim, todo aquele que está em Cristo Jesus deve andar como ele andou. E eu convido os irmãos a abrirem comigo, e no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, aleluia. Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 11. Amém? Amém. Aí é João Batista, dizendo: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno nem de carregar sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão e limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Igreja, Senhor, você não queira ser essa palha, não queira ser essa palha. Seja o trigo, seja aquilo que se aproveita dentro da igreja, ou a palavra de Deus. Vamos continuar lendo 13. Por esse tempo, Jesus foi na Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. E João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. Eu é que preciso de ser batizado por você, e você que vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus precisava ser batizado? Estou perguntando à igreja. Jesus precisava ser batizado? Não. Mas por que ele batizou? Porque ele tinha que ser exemplo em toda a casa. Ele era exemplo para nós, porque assim como ele é, nós ser também. Aquele sentimento que ele teve de cumprir a vontade do Pai dele, que dentro de nós temos essa vontade. Então, aquele que até hoje não batizou, deixa essa palavra queimar no seu coração, esforça por praticar a palavra de Deus. Você vai batizar, eu batizei, eu não sou perfeito, Deus ainda lá vai me moldando, me transformando, mas daí, quando eu dobro meu joelho e tramo o sacrifício de Cristo, o sacrifício, ele é vivo para a minha vida, ele é vivo, porque um dia eu decidi me batizar e sepultar com ele a minha casa, e assim como ele ressurgiu dentro dos mortos, ele ressuscitou dentro dos mortos, eu ressuscitei também. Amém? E assim, essa palavra que eu deixo para os irmãos, o fôlego de vida nosso é o tempo que nós temos aqui nessa terra. Se esse fôlego acabar, Jesus voltou para você. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Essa mensagem que eu estou falando com vocês, eu falava com a Maria Eduarda, minha filha e canalista. Eu falei assim: o que eu tenho para falar com vocês esse é o caminho. Ou você está com Deus, ou você está no diabo. Ou você está salvo, ou você vai queimar no fogo do inferno. O que eu estou falando aqui para a igreja, eu falei com minhas filhas, para a glória de Deus, pelo menos isso eu deixei no coração delas pelo menos batizar. Porque eu sei que na palavra de Deus fala que aqueles que são dele não se perdeu. Pode ser que a pessoa no meio do caminho a desvia, mas no tempo oportuno, Deus vai tocar no coração e a pessoa retorna a casa como o filho pródigo retorna. Amém? Essa palavra eu deixo para os irmãos no nome de Jesus. Amém.